Oi, gente, eu sou Juliana Pertilli e vamos começar agora mais uma edição do Amendoim e Prosa, uma prosa muito boa com o meu amigo Luiz Antônio Viseu. Seja bem-vindo mais uma vez, Viseu. Hoje nós vamos conversar com Pedro Faria. Pedro, bem-vindo ao episódio. Obrigado. Vamos abusar aqui da sua experiência. E, por favor, conte aí onde você se formou, a sua especialidade e como você chegou no amendoim. Eu sou engenheiro agrônomo, me formei em 81 na gloriosa Exalc. Isso. Com muito orgulho dessa fantástica faculdade. E eu comecei a trabalhar em amendoim em 1998. Eu tinha voltado do Nordeste, não trabalhava com amendoim antes disso. E aí eu presenciei uma colheita manual debaixo de chuva. Nossa. E aquilo era o caos. Eu falei, não é possível que não exista uma solução para essa situação. E eu já tinha tido contato com essa solução durante o tempo que eu trabalhei no Nordeste com um consultor americano. E aí eu liguei para ele, ele me mandou, por correio ainda na época, né? Mandou os folhetos. E aí eu fiquei 4 anos batendo de porta em porta, indo em fazenda e ninguém acreditava. Aí um dia um cara falou assim, você está indo no lugar errado, você tem que ir numa agência de tratores. E aí eu fui numa agência de tratores, o cara olhou e falou assim, você consegue levar alguém para ver isso nos Estados Unidos? Aí foi que começou. Aí nós levamos 3 produtores, aí a agência começou a se movimentar, chamou uma cooperativa para ir junto, e aí a coisa foi. Então, na verdade, o que acontece? A gente não só introduziu a mecanização do arranquio, mas nós transformamos o modelo de produção de amendoim. Teve que fazer uma transformação completa no setor, variedade, espaçamento, trato cultural, tudo, para poder funcionar o arranquio mecanizado. Então foi assim que começou. Muito interessante. Nós estamos num contexto que nos últimos 3 anos todas as cadeias produtivas vêm sofrendo uma forte pressão de aumento de custos. O amendoim não é diferente. Olhando dentro da fazenda, desde o preparo do solo até a colheita, existem muitas diferenças, muitos pontos de atenção que o produtor precisa começar a atacar para que ele continue sobrevivendo ali na sua profissão, tendo produtividade e avançando em tecnologia. Hoje não é difícil a gente encontrar plantios de amendoim em áreas muito próximas, solos semelhantes, mesma variedade, o clima igual, porém uma área colheu 50, 30, 60 sacos a mais por hectare. O que está acontecendo? O que significa isso? Que há oportunidades para a gente atacar ali e melhorar a produtividade. No passado, 10, 15 anos atrás, com 160 sacos, 170 sacos por hectare, o produtor ia tocando. Depois, 170, 180. Hoje em dia, se ele não produzir ali 190 ou 200 sacos por hectare, com um preço baixo, com um clima incerto, ele não vai conseguir sobreviver. E é hoje que nós vamos conversar, então, com Pedro Faria, que tem muita experiência na lavoura, lá fora, aqui dentro do Brasil, conhece muitos produtores e tem muito a nos trazer de informações e orientações. Então vamos lá, Pedro, para a gente seguir uma ordem normal da produção, vamos falar ali do início, do preparo de solo. Como é que você vê os principais problemas que talvez estejam sendo negligenciados e é onde o produtor pode atacar? Esse assunto é complexo. Na minha maneira de ver, o produtor de amendoim ele está preso numa armadilha terrível, que é o quê? Receber a terra muito em cima da hora de plantar, sem correção, né? Então, a base da produtividade de qualquer cultura está na fertilidade do solo. Nenhuma planta cresce sem nutriente suficiente. Então, quando os níveis de nutrientes no solo são muito baixos, você já tem, de saída, uma perspectiva de produtividade baixa. E o produtor de amendoim, como ele recebe uma terra arrendada
muito em cima da hora e tem que entregar essa terra 6 meses depois, ele fica com medo de investir em correção. E com razão, porque o calcário, que normalmente é disponibilizado pelas usinas, pelos produtores de cana, para poder fazer a correção, vai demorar 90 dias para corrigir o solo. Então, o amendoim é plantado numa condição ruim e aí não tem tempo de formar. Ele não tem tempo de formar a caixa produtiva que ele precisa. Isso é uma situação terrível para o produtor. E a gente vê isso acontecer nos solos mais fracos, né? Então, se você pegar no estado de São Paulo, da calha do Tietê para baixo, você tem solos ruins, mais arenosos, que já tem fertilidade natural baixa. Quando o produtor de cana entrega a terra para reforma, é porque já não está produzindo cana, né? E aí o produtor de amendoim pega uma terra que é o osso para produzir amendoim. E hoje ele depende de produtividade, como você falou. Hoje, essa safra, o custo de produção está girando de 190 a 200 sacas por hectare. E aí a conta não fecha. Então, eu acho que como resolver esse assunto, né? Primeiro, a gente vai ter que encontrar corretivos de solo que sejam de ação mais rápida. Mas antes disso, o produtor de amendoim precisa ter análise de solo antes de plantar. Ele tem que saber aonde é que está o ralo que vai levar a produção dele para o esgoto. Ele tem que ter análise de solo. E a gente vê muito produtor plantando sem análise de solo, fazendo a correção com base numa recomendação da usina ou do produtor, do fornecedor. A realidade de quem corrige terra para cana é uma. A realidade de quem corrige a terra para amendoim, que é uma cultura exigente, é outra. Por que que no passado o teto produtivo era 150, 160 sacas por hectare? Porque as variedades tinham um potencial produtivo menor. Hoje você tem material genético com potencial de 7 mil, 8 mil, 9 mil quilos por hectare. Não é a mesma extração de uma cultura que produzia 5 mil. Você tem que ter o solo abastecido de nutriente para funcionar. Então, o produtor precisa começar a prestar atenção no potencial produtivo do solo da terra que ele está arrendando. Ele está pagando caro num arrendamento de uma terra ruim, que vai dar potencial baixo. Ele pode, no momento que ele arrenda a terra, determinou com a usina, aquele lote lá, já pegar uma análise antiga da usina ou atual para ele começar a trabalhar isso? É possível? É possível, mas, cara, quanto tempo leva para você fazer uma amostragem de solo e entregar no laboratório e ter de volta? 15 dias, 20 dias? Né? Quando a usina te fala, ó, vou entregar o tal talhão, vai lá e tira a amostra do solo. Ah, não deu tempo, plantei sem correção. Aí já é um problema, né? Plantou sem correção, já limitou a produção. Tá com a cabeça na guilhotina. Mas vai lá, corre lá, tira a amostra do solo, manda analisar, às vezes dá tempo de corrigir alguma coisa, logo no início do ciclo. Agora, eu tenho visto produtores que acabam no dia a dia, na correria. O sujeito está naquela pressão do plantio, que é uma fase importantíssima, né? Você está enterrando, literalmente enterrando. Você enterra dinheiro? Não. Você enterra dinheiro? Não, e nem rasgo. Produtor enterra dinheiro. Qual é a atividade econômica que o cara bota dinheiro enterrado sem saber se vai tirar do chão? Então, R$3.200 a R$3.500 por hectare, o produtor enterra no sulco de plantio. Ele precisa ter uma mínima garantia de que essa terra vai produzir. Então começa aí a grande dificuldade que o produtor tem para ter produtividade, porque em seguida do preparo do solo vem o plantio, escolha da variedade, semente, aí é outra complicação. É outra complicação. Ô Pedro, antes da gente seguir para esse tema, você acredita que com as novas tecnologias a gente consegue tirar a pressão desse produtor para ele ganhar tempo para fazer essa correção de solo? Existem algumas empresas ofertando corretivos de reação mais rápida,
né? Eu já tenho usado isso há alguns anos lá no Triângulo Mineiro. Resolve 100%? Não, mas ameniza muito, né? Uso de óxidos de cálcio e magnésio, uso de calcários micronizados, que tem uma reação rápida, aplicado direto na linha de plantio. Isso pode amenizar o problema. Não resolve 100%, mas ameniza. Se chover bem, você tem uma reação boa, e a gente tem visto produtividade de 220, 230 sacas por hectare, mesmo em condição de clima restrito. Agora, uma coisa muito importante, que é um tabu no amendoim, que é o tal do plantio na palha, cultivo mínimo. O produtor de amendoim, ele às vezes tem, vamos dizer, o cacoete de corrigir o solo, né? Desculpa, de preparar o solo. Existem situações em que seria possível plantio na palha. E nós temos alguns produtores que hoje não abrem mão de plantio na palha. E existem aqueles que dão preferência e que só fazem preparo convencional quando realmente não tem possibilidade de plantar na palha. Palha do quê? Palha de cana é possível. Lá no Triângulo Mineiro a gente planta amendoim na palha de cana. Palha de braquiária, quando é possível montar um sistema, principalmente quando o produtor é o dono da terra onde ele está plantando. Ou quando ele arrenda uma pastagem. Ou quando ele arrenda uma pastagem, né? Ah, mas aí eu não consigo fazer a correção. Você falou para mim que eu preciso fazer correção. Existem formas de você fazer esta correção superficial e ter um resultado razoável. E a gente tem que pensar no seguinte, com óleo diesel a quanto? R$8 o litro? Tá feia a Tá bem coisa. salgado. Tá feia a coisa. Preparo de solo custa caro. muito caro. Se você partir para o plantio em palha, você reduz significativamente o teu custo de produção. Então, é assim, para você chegar numa produtividade que seja rentável, não se trata de gastar menos, se trata de gastar certo, gastar onde interessa gastar e economizar aonde essa economia não afeta a produtividade, porque hoje, se você não tiver produtividade, você está fora do negócio. Pedro, eu já vi palestra sua em que você fala sobre germinação, semente, variedades. É outra questão também que é problemático. Quantas sementes se joga, por quê, duplo, simples? Fala um pouquinho pra gente aí sobre isso. Você tá me botando na fogueira, né? Mas assim, eu vou ter que falar. Infelizmente, a nossa semente de amendoim varia muito de qualidade. Você tem sementeiras que entregam semente boa, mas como os nossos campos de amendoim, de semente de amendoim, não são irrigados em geral, as lavouras, os campos de semente ficam muito sujeitos à variação climática. E da mesma maneira que a variação climática afeta a produtividade da lavoura comercial, ela afeta a qualidade da semente, porque quando a planta entra em estresse, você tem um efeito imediato na qualidade do grão. Grão é o resultado de fotossíntese. Quando o clima vai bem, a planta faz a fotossíntese de maneira adequada, transfere o nutriente para a semente, que é o órgão de reprodução, e você tem uma semente boa. Quando o clima é ruim, a planta às vezes não tem capacidade de transferir o que ela precisava transferir para o grão. Então você já tem uma semente de má qualidade na saída. E aí vem uma série de fatores. O tratamento pós-colheita da semente interfere na qualidade da semente. Se você secar a semente com uma temperatura muito alta, você vai quebrar o vigor dela. Mas não é só isso. Se você colher a semente antes da hora, e nós vimos um trabalho fantástico, né, do colega de Botucatu, se eu não estou enganado, onde ele mostrou o impacto que tem a antecipação de colheita no vigor e na germinação. E nós estamos colhendo semente muito cedo, com uma taxa de maturação que não é adequada. Então isso está afetando a germinação.
E aí o produtor paga caro numa semente que não nasce. Pedro, então o transporte e o armazenamento dessa semente, da sementeira para a fazenda, ela também implica nisso, né? Nessa produtividade, ou não? Como é armazenada, questão de umidade, interfere, não? Interfere, por exemplo, se você bater semente muito seca, você, vamos dizer, esperou secar demais o amendoim no campo, arrancou, inverteu, deixou secar, e aí você vem bater essa semente. Se ela estiver muito seca, a máquina que faz a separação da vagem da planta impacta a casca. Uhum. É um processo normal. Para você arrancar a vagem da planta, você tem que, né, ter um processo mecânico ali agressivo. Aquela batida na casca seca transmite uma energia para dentro que danifica o grão. Então, se você pegar um americano, ele colhe semente muito mais úmida. O campo de semente é colhido aí com 18, 16% de umidade. E ele tem a irrigação para controlar isso. Primeiro ele irriga. 60% dos campos de amendoim comerciais nos Estados Unidos são irrigados. Toda a semente praticamente vem de campo irrigado. Aí, na hora de arrancar a semente, vamos arrancar a semente mais úmida. A casca, quando ela está úmida, ela serve como redutor de impacto, ela é um amortecedor. Então, o dano mecânico é menor. Aí, essa semente, essa vagem é transportada para a unidade de armazenamento, ela é secada com uma temperatura mais baixa, mais lentamente, e ela passa por todo um processo. Em geral, os campos de semente nos Estados Unidos são colhidos no início da safra, para que não tenha contaminação varietal. Então, são os primeiros lotes que entram nas fábricas, são processados, depois começa a entrar campo comercial. Olha os detalhes. Né? Você não vai tirar uma semente de um campo que não é campo de semente. Não existe isso lá. O cara pode até fazer, mas é porcentagem mínima. Então, a planta que vai ser conduzida para a semente, ela tem que ter um manejo nutricional muito mais cuidadoso, porque não se trata só de quilo por hectare ou de renda, se trata de qualidade de grão. Germinação e valor. Tudo. E aqui... Essa lavoura boa sua começou na lavoura do cara que fez a semente. E o que a gente vê aqui, assim, você tem sementeiras ótimas, mas de vez em quando tem um lote que desanda. Por que desanda? Porque aquele campo sofreu de alguma maneira. Nós temos esse problema porque a produção concentrada no estado de São Paulo, pelo menos por enquanto, faz com que a produção de semente seja feita toda aqui no estado, praticamente. Uhum. E aí você tem a mesma condição para todo mundo. Quer dizer, se o clima for ruim no estado de São Paulo, como foi naquela seca terrível de 3 safras atrás, o ano seguinte você não tem semente. Isso. E não é questão de quem produziu a semente, foi o clima. Agora, está havendo uma expansão para outros estados, é uma coisa que está começando, e há essa possibilidade de se organizar a produção em áreas irrigadas fora do estado, que vai garantir em climas ruins que você tenha pelo menos semente para a próxima safra. Sem dúvida. Isso acho que assim, é uma tendência, sabe, Viseu? Porque o que a gente está vendo, inclusive, é que nessas áreas do Mato Grosso, o amendoim está pegando terras muito melhores, bem corrigidas. Por quê? Porque o agricultor já planta algodão, já planta soja, ele tem a área dele, ele tem a possibilidade de montar um sistema de produção. Não é mais a sucessão cana-amendoim, é um sistema de produção. Pedro, o solo ideal para o amendoim. Vamos falar assim, esse é o melhor cenário possível. É lógico que tem regiões e regiões, solos e solos. Mas arrendei a terra, eu não conheço esse solo, o primeiro passo. Olha, amendoim vai bem em vários tipos de solo. Então a gente vê produções altíssimas aqui na região de Ribeirão Preto com solo que tem 60%, 70% de argila. E eu já vi produções altíssimas em solo com 12% ou 15% de argila. A questão é correção. Correção é fundamental. Então, qual é o solo melhor para plantar amendoim? É o solo bem corrigido. Pode ser um solo arenoso? Pode. Se ele puder ser
Na palha, melhor ainda, mas é possível tirar uma produção boa em solo arenoso. A gente conheço vários produtores. Agora, a questão é assim, solo arenoso fica muito mais sujeito a impacto de seca. Por quê? Porque a capacidade de retenção de água é baixa. Cada vez mais a coisa se encaminha para que, se você vai plantar em solo arenoso, você precisa ter cobertura de palha, você precisa ter condição de montar um sistema de produção onde a palha seja priorizada. E eu acho que ainda existem produtores que duvidam da possibilidade de plantar amendoim na palha. Mas a gente já sabe que tem vários produtores plantando na palha com resultado muito bom. Análise de solo, então, é obrigatório, né? Foi a primeira coisa, né? Quando a gente estava na faculdade, era a primeira coisa quando estava no primeiro ano. Entender primeiro, né? Aonde Vai lá eu tô? tirar a amostra do Vai tirar a amostra de solo. Não se faz nada sem análise de solo. Você vai num médico, o cara não te pede exame de sangue? Exato. É uma análise desse organismo. É isso aí. É isso aí. E tem uma outra coisa que não se faz muito, que é muito importante, análise foliar. A planta responde de forma diferente e nem sempre o que você tem no solo está chegando na planta. Você precisa entender como é que a planta está reagindo. E existem aí, às vezes, a possibilidade de usar bioestimulantes para que a planta reaja melhor àquela condição de nutriente que ela tem no solo. E existem variedades e elas se comportam diferente. Sim, sim. Inclusive aqui no IAC, hoje eu passei lá, conversei com o Michelotto, tem umas variedades muito interessantes da linha, acho que é a linha 17 do IAC, que ainda não são comerciais, mas claramente você vê diferença de comportamento, menos ataque de tripes, mais limpa de doença. Então, assim, vem coisa muito boa por aí. E graças a Deus que o IAC, anos atrás, montou aquele programa de parceria com as empresas que estão financiando esse desenvolvimento de variedade. Senão não teria amendoim. Senão não teria amendoim. Pedro, outra coisa que eu vejo assim, principalmente agora, que o amendoim está começando a ser plantado em outros estados, onde os produtores que não têm produtividade de soja querem alternativa, testam amendoim. O amendoim, o que é a condição fenológica ideal? O que influi nele? É temperatura, é chuva, altitude, para você dizer se ele vai ou não vai em determinada região? Tá apertando hoje, Tá né? apertando. Amendoim é uma planta versátil, mas tem algumas coisas que o amendoim não suporta. Temperatura abaixo de 14 graus causa problema. Quanto tempo seguido abaixo de 14? Um dia só? Um pico de temperatura de 14 graus já é suficiente para dar uma bagunçada geral na fisiologia da planta. Então interrompe florescimento, dá uma trancada no desenvolvimento. Então você consegue ver, quando você faz a análise de maturação na hora da colheita, a curva que você tem ali desenhada te mostra todos os eventos que a planta passou, né, de seca. Então você tem uma seca, ela para de florescer, ela para de granar, você tem um pico de frio. Então basicamente assim, amendoim em altitude fica muito sujeito à doença de solo, principalmente mofo branco. Por causa do clima frio, por conta do sistema de plantio que repete culturas sensíveis ao mofo branco. Então precisa tomar cuidado. É impeditivo? Não, não é impeditivo. Basta que você conheça a área onde você está plantando. E aí tome as providências necessárias para impedir o desenvolvimento da doença. Amendoim, em geral, gosta de altitude baixa e calor. Calor, qualquer calor? Não. A partir de uns 34, 35 graus, você começa a ter problema de polinização. Se for no florescimento, então... Então, assim, amendoim... Mas, em geral, ele é muito mais flexível que uma soja, por exemplo. Aguenta mais seca do que uma soja, né? Ela tem fases críticas. Então... E aí precisa conhecer para poder manejar. Isso. É isso que o novo produtor, esse que produz soja no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, porque tem muitos produtores daqui de São Paulo e plantando lá. Isso é uma coisa. Ele conhece bem o amendoim, mas não conhece o clima lá.
E o produtor de lá conhece demais o clima lá, mas não conhece o amendoim. É, Então tem um aprendizado aí. Mas solo encharcado. Por exemplo, Não eu tive pode. no Mato Grosso agora, no Rally do Amendoim, do Helder, e nós visitamos lavoura lá, que é impressionante como ela ficou amarela, dias após dias de chuva. Esse também é um impedimento, né? é um problema. E aí, assim, encharcamento de solo para qualquer cultura é um problema, porque a raiz respira. E no momento em que você tem um encharcamento, você entra em falta de oxigênio na raiz, por isso que a planta é amarela, né? Mas no amendoim tem um agravante. A produção que você vai colher está dentro da terra. E a hora que você começa a ter encharcamento, você começa a ter entrada de doença na vagem ou no pedúnculo da vagem. E aí isso pode acarretar uma perda de colheita visível ou invisível. Então, Excelente. Agora, eu até lembrei uma coisa em relação à semente. Hoje o pessoal está começando a fazer tratamento de semente. E uma coisa importante no tratamento de semente é a uniformidade do tamanho do grão. você da vai me semente. apertar de novo. Já apertou de novo, eu vou ter que cometer um sincericídio aqui. Na Então, verdade, você vai, Isso é bom. entendeu? Então o cara vai fazer tratamento de semente e lá aí ele comprou semente lá do peneira não sei quanto, mas chega lá tem um monte de peneira lá e isso prejudica o tratamento e a partir daí você veja, lá no plantio você já começa a limitar o potencial produtivo. O tratamento de semente, como é que você vê essa parte aí? então, Viseu, você tocou num ponto aí que nem o produtor de semente de amendoim está acostumado com esse conceito. Você já ouviu falar de PMS? Peso médio, Sementes, né? Então, você pega soja, milho, você tem, quando o lote de amendoim vendido tem PMS, é um índice, né? O que é que esse índice está mostrando para você? Uma uniformidade de peneira. Quando você está botando lá 600 ou 400 ml de um caldo de tratamento de semente para cada 100 quilos, né, que é mais ou menos o que se usa, quando a semente é uniforme em termos de tamanho, todas as sementes estão recebendo mais ou menos a mesma quantidade de produto. Se você tem sementes de tamanhos diferentes dentro daquele lote, elas vão receber doses diferentes de tratamento. E às vezes essa dose diferente pode matar a semente, ou pode reduzir o vigor, ou pode ser insuficiente. Então, isso é um conceito que os sementeiros de amendoim precisam adotar rapidamente, né? E eu tive a oportunidade de ver uma seleção feita por um produtor de algodão que planta amendoim e que ficou inconformado pela variabilidade e fez na minha frente uma seleção, pegou as peneiras dele e fez uma seleção de novo naquele lote. E aí? E aí que era assim, o que era para ser peneira 20 tinha de tudo. Foi exceção. Tava tudo Não foi misturado, exceção, né? mas Entendi. foi a maioria, né? Então, assim, isso é uma coisa que precisa ser ajustada também, porque isso impacta e o produtor de amendoim, ele é penalizado nessa situação. Eu cansei de ver lavoura bem plantada que não nasceu. E aí você tem um problema, porque você matou o potencial produtivo na germinação. Naquela germinação falhada, você matou o potencial do cara. E aí chama a sementeira e aí fica aquele negócio, né? Não, mas eu te dou de novo a semente. Cara, matou o cara. E aí não tem retorno. Mas ainda ele pode replantar, tem custo, óbvio, mas pode replantar dura na colheita dela, ali você não tem mal o que fazer, né? Não, aí não tem. Pedro, agora outra coisa que você estudou bastante são os bioinsumos. Uhum. Dá uma geral pra gente. Essa eu quero fazer uma pergunta. Faz favor. Quando a gente conversa com os produtores, né? Uhum. Vão entrando as novas tecnologias, produtos novos. Por que é bio? A gente pode usar com mais tranquilidade ou não? Por ser coisas mais modernas, aí é que a gente tem que saber
aplicar isso? É um bioinsumo, um biofertilizante, né? Tem aquela sensação que é mais natural. Ou não é assim? O que Não. esse produtor tem que olhar? Não, é assim. É assim. Ela é a tecnologia do biológico, do bioinsumo. E vamos esclarecer, bioinsumo engloba uma série de produtos. Então você tem o biofertilizante, por definição de lei, são os micro-organismos capazes de converter algum tipo de nutriente que a planta pode aproveitar. Então você tem, por exemplo, os inoculantes para fixação biológica de nitrogênio, você tem as bactérias mobilizadoras de fósforo, os fungos mobilizadores de fósforo, isso são os biofertilizantes. Você tem os bioestimulantes, que são extratos vegetais, às vezes micro-organismos, que têm ação no metabolismo da planta. Então, eles vão alterar ou vão beneficiar o metabolismo da planta, vão estimular o crescimento de raiz, vão diminuir estresse hídrico, né? Então, esses são os bioestimulantes. E você tem os agentes de biocontrole, que aí sim são fungos, bactérias, vírus, nematóides, que atacam pragas ou doenças de plantas e ajudam a proteger. Então, são direcionados para proteção de cultivo. Então, esses são os bioinsumos. Usa de qualquer jeito? Não. Da mesma forma que não se usa de qualquer jeito um químico. Tem que ter posicionamento correto. O que acontece de diferente com o biológico? É um ser vivo. Você tem que dar condição de sobrevivência para ele no solo. Então, eu vou fazer uma inoculação de semente e vou jogar essa semente no solo cuja temperatura alcança 42 graus, não posso fazer isso. Eu estou matando a bactéria que eu coloquei lá para fazer fixação biológica de nitrogênio. Como é que eu protejo essa bactéria? Palha, no plantio na palha, plantio direto. A semeadura um pouco mais profunda para pegar um solo mais úmido. Então o produtor precisa o tempo todo, ele está plantando, ele tem que saber aonde é que ele está colocando o produto biológico que ele está aplicando. Ele está colocando numa profundidade de solo onde essa bactéria, esse fungo vai ser capaz de sobreviver, ou ele está jogando esse bicho na fornalha para morrer queimado? Né? Então, precisa tomar dinheiro jogado fora. É dinheiro jogado fora. pH interfere. pH, bactéria fixadora de nitrogênio, gosta de pH neutro. Aí você pega o plantio em um solo com pH 4.2, você joga a bactéria lá, vai morrer. Então, às vezes, o que você tem que fazer? Eu não tenho como contornar isso. Eu tenho que aumentar a dose. Porque vai morrer um percentual. E a mão de obra que vai fazer isso, Pedro, que hoje é um grande problema para o produtor, né? De amendoim e das outras culturas também, né? Uhum. Você está dando os detalhes aqui, ensinando para a gente isso. Aí você coloca um profissional lá. Como é que você vai instruir esse profissional para fazer isso? Será que ele vai fazer com o mesmo carinho que esse produtor faria? Porque exige um investimento alto no campo. Sim. O custo de produção hoje está muito alto para o produtor. Então, eu acho que precisa ter capacitação de todas as fases da produção, né, em termos de mão de obra. Você tem que capacitar o operador da máquina, você tem que capacitar o cara que está trabalhando no caminhão, que está fazendo a mistura de produto. Então, esses colaboradores, eles têm que saber o que eles estão fazendo e o produtor também tem que saber. Ele tem que orientar, ele tem que capacitar, porque, vamos supor, você pega um produto biológico, ele, mesmo que ele não seja de manutenção refrigerada, né? Porque tem produto biológico que você tem que manter em freezer, em geladeira. Tem outros que vão na temperatura ambiente. Na temperatura ambiente, a gente está falando de temperatura até 28 graus. Você não pode pegar um produto desse, botar no caminhão e largar o caminhão no sol de 40 graus o dia inteiro tomando sol. Você vai matar o produto que está lá dentro. É produto vivo, né? Então você tem que capacitar. Eu sempre falo, você vai levar para o campo, você não tem uma lona térmica para cobrir, tira para o caminhão num lugar, tira de cima, bota embaixo do caminhão, para pelo menos ficar na sombra. Né? Então tem que tomar alguns cuidados. Hoje já tem pulverizador térmico. Para bioinsumos. Sim. E a inoculação no sulco de plantio,
Normalmente o tanque é isolado termicamente, né? Então isso é uma coisa importante. E a injeção de suco, cada vez mais, é uma alternativa para o uso de biológicos. Porque você tem localiza melhor, você já coloca com água. Então é uma condição bacana, é uma técnica legal de usar. Esse planejamento vai barrar, né, essa falta de produtividade, esses prejuízos que vêm no meio do caminho. Começa lá analisando o solo, escolhendo a semente, isso tem que acontecer. É um planejamento, né, Viseu? Então, todos esses pontos de atenção, eles vão, se não observados, minando a produtividade lá na frente. É isso que é o alerta, por isso que eu falei no começo, no manejo de solo, que a gente vai falar, mas não trivial, vamos falar na gestão desse manejo. Outra coisa que preocupa, protocolos de revendas, pacote que vai resolver tudo e mistura de vários produtos no tanque. O que podemos falar sobre isso? Pode ser uma pegadinha, Pedro, pro produtor, ele achar que ele tá acertando, nossa, eu comprei esse pacote aqui, tem tudo que eu preciso, comprei esse serviço aqui, e depois isso ficar mais caro para ele? Porque na verdade é assim, quando uma revenda tenta vender um pacote, ela nem sempre está colocando o produto mais adequado para aquele produtor. Ela está colocando o produto que ela tem no estoque, né? Então, infelizmente, sumiu do mercado a figura do extensionista. Quando a gente estava na faculdade, a extensão rural era um serviço da Secretaria de Agricultura e tal. Isso acabou e infelizmente, os colegas que foram para o campo fazer extensão rural, fazem extensão rural, mas estão contratados por uma revenda. Então, existe aí um conflito de interesse, vamos dizer assim. Quer dizer que não tem capacidade? Absolutamente não. Nós temos colegas de alta capacidade técnica trabalhando numa revenda e que fazem um bom trabalho. Mas é preciso muito cuidado com essas recomendações, porque a mistura de tanque, ela é um problema. E o que a gente vê muitas vezes é a recomendação de um excesso de produtos, e isso impacta diretamente a qualidade da pulverização. Existem reações dentro do tanque entre diversas moléculas que afetam a qualidade da pulverização. E não é só a mistura, a própria operação de aplicação, ela tem montes de interferências, temperatura, umidade relativa do ar, vento, né? Então, assim, qual é o limite para eu poder entrar em campo? Eu já vi gente aplicando produto em amendoim a 1h da tarde com 38 graus de temperatura. Quanto daquela cauda estava chegando na planta? Você pode pegar, tem vários estudos mostrando que às vezes você tem 40%, 50% de evaporação de gota antes de chegar na planta. Na planta ou no solo. Foi embora no vento o dinheiro. E aí... Evaporou. Exatamente. E aí, o grande problema é o seguinte, subdose leva a desenvolvimento de resistência. Então, Exatamente. muitas vezes o cara fala assim, tô aplicando e não tá matando a praga. Será que tudo que você está aplicando está chegando? Você está fazendo a aferição da qualidade da pulverização para saber a quantidade de gota por centímetro quadrado que está chegando na folha? Então, isso tudo interfere. Vale a pena, Pedro, um serviço mais personalizado para aquela lavoura, para aquela propriedade? Olha, hoje, em torno de R$5.000 por hectare, um pouco menos, quase R$5.000 por hectare, são gastos com defensivos. Fungicida, inseticida, herbicida. Faz a conta de quanto você está jogando fora se a tua aplicação estiver sendo mal feita. Mas vamos pensar em pico errado, ou se alguma coisa errado. Susto, hein? Dá um susto, hein? Não, então, é isso que tem que ser hoje a busca, né, o objetivo do produtor.
É o que o Pedro fala, é gastar, não é gastar menos, mas é gastar correto. Gastar direito. Precisa aplicar. É como um médico de família antigamente, né? Aí ele conhece ali e indica o melhor. Hoje, o protocolo de maneira generalizada, ele vai funcionar aqui, não vai funcionar ali e assim por diante. Não, você quer ver qualidade de água? Aí, Qualidade de outro água é um negócio importantíssimo, porque os produtos têm faixas de pH de eficiência, de acidez. de acidez, né? Então, e as águas são diferentes. Você pode pegar uma água com excesso de argila em suspensão, aí você tem produto que reage com argila e não funciona na planta, né? Então, não é só monitoramento de pH, você tem que monitorar o pH, mas você tem que monitorar a dureza da água. E as pessoas confundem dureza com pH, porque normalmente uma água dura é alcalina. E aí você bota um acidificante para controlar, e a água não responde. E aí o cara vai botando acidificante, põe. De repente o pH despenca de 8,5 para 4 de uma vez. E o produto que você precisava usar tinha que ter pH de 5,5. Então, tem toda essa tecnologia de aplicação, é uma coisa muito séria que todo produtor devia ser capacitado para fazer direito. Mas como que o produtor fica, Viseu e Pedro? Hoje a gente tem uma oferta muito grande para esses produtores, tanto que virou até um pouco humor na internet, inclusive. Toda hora tem um vendedor porteira dentro, toda hora ele traz alguma coisa, uma novidade. Então tem aí uma enxurrada, uma avalanche de produtos no mercado, todos muito tecnológicos, marcas novas, marcas mais antigas, marcas mundiais, marcas regionais. Como é que esse produtor faz? Ele não consegue entender de tudo ao mesmo tempo. Entra o extensionista para ajudar ele, a parte técnica e tal. Mas entra a questão de custo. O que ele faz? Que fica até meio tonto no meio de dizer, precisa parar e pensar. Tem que parar e pensar. E assim, eu já acompanhei vários produtores que vinham tendo problema e a gente sentou, conversou e o cara enxugou o pacote. Enxugou. Tirou um monte de coisa. Tirou redundâncias. É muito comum o cara Sobreposições de produto. coloca 2 inseticidas que têm o mesmo modo de ação, que estão para a mesma praga. Então, tira um. Usa um só, alterna. Também ele tem que ver a quantidade, né, a pressão de inseto que tem, né, o caso de inseto. Sim, sim. E assim, o que dificulta muito no amendoim? Hoje, você não faz amendoim com menos de 8 aplicações em geral, né? Isso significa entrar a cada 12 dias. O produtor não tem capacidade operacional de voltar e fazer uma entrada sozinha, só de inseticida. Então ele começa a ficar com medo de não usar o inseticida quando não tem a praga, porque se daqui 12 dias tiver, eu já não tenho... E aí entra um pouco de desconhecimento, porque a planta, se for bem manejada, ela tem uma capacidade dela de segurar a praga. Se ela está bem nutrida, Se ela estiver bem nutrida, exatamente. Então, o fato de, em manejo integrado, você não fala em zerar a praga. Exato. Você fala em manter a praga num nível abaixo do dano econômico. Então, de volta, capacitação. O cara precisa entender isso. A gente vê muito produtor que ele não quer ver nenhum sinal de praga. E aí, toma custo. E aí é o custo. O principal problema é o custo. Então, então, como eu já falei, tá vindo uma linhagem de materiais de amendoim com muito boa resistência à doença foliar. Isso vai levar a um barateamento sensível do custo de produção, né? Hoje você tem produtos biológicos para tratamento de doença foliar que reduzem bastante a pressão no fim do ciclo. Se você usar esses biológicos logo no começo, ele tem um efeito duradouro que vai reduzir a pressão no fim do ciclo. Então, olha só, você começa a combinar tratamento biológico para doença, nutrição mais equilibrada, você vai tirando a pressão que você deixou nas costas do fungicida bioquímico.
Porque hoje é tudo fungicida químico. Exatamente. Tem E que daí segurar a bucha sozinho. você pega uma variedade nova que entra mais resistente, por exemplo, à doença, e você mantém o protocolo que você vinha utilizando. Às vezes está jogando dinheiro fora. Ah, com certeza. Com Mas certeza. assim, pelo que o Michelotto me falou hoje, vem coisa muito boa por aí. Que bom saber disso. Vai ser um alívio pro produtor. É. Agora, você sabe que um dos problemas principais do produtor é planta daninha tardia. E não há como controlar. Tecnologia de drone, aplicação localizada, você tem alguma experiência? Você tem alguma coisa que aí oriente o produtor? É assim. Vamos com calma. Vamos com Vamos calma. respirar. Vamos com calma. Como diz, depende, né? Depende, exatamente. Não, a questão é assim, planta daninha, amendoim é sempre uma dor de cabeça. A gente tem poucos produtos registrados para amendoim. Alguns produtos que são registrados e são muito eficientes para controle de folha larga, que é o principal problema em amendoim, tem restrição para as culturas que vêm após o amendoim, por conta de resíduo. Então, é preciso montar um sistema. O que a gente sabe? De novo, plantio na palha reduz muito a pressão de erva daninha, mas não reduz totalmente. Então, a tecnologia de aplicação do herbicida que está disponível para que ela seja eficiente ao máximo possível é muito importante. Se você tem, e a gente vê às vezes, aquele herbicida do Plant Aplique, né? Que é vamos dizer, você fez o plantio, você tem até 48 horas para vir fazer uma aplicação de uma mistura de pré-emergentes para segurar folha larga e folha estreita. Se essa aplicação for feita numa condição inadequada, você está enrolado, porque essa erva daninha vai pular, né? E não tem muito o que fazer depois que ela apareceu, né? E você tem algumas que são problemas. Você pega um fedegoso, você pega um picão preto, tem picão preto que está resistindo à aplicação de pós-emergente. No amendoim você tem muito pouco pós-emergente registrado. Então, é sempre um desafio. Sempre um desafio. Esses aí são imortais, né? E, Estão aí desde sempre. e assim, isso começa a ganhar muita importância na hora que você sai da área de cana e começa a entrar nas áreas de cerrado com rotação de soja, algodão, porque lá você tem ervas daninhas Diferente. de folha larga que vão competir com amendoim. E amendoim, ele não resiste à competição de erva daninha nos primeiros 30, 40 dias de ciclo. Você não pode ter competição. Mas se você tiver alguns tipos de erva daninha no fim do ciclo, você está enrolado na hora de dar o ranquio. Então, é um problema importante. O uso de drone pode nos ajudar em algumas situações. Reboleiras, onde você vai fazer uma aplicação e às vezes um herbicida que dá um pouco de fito no amendoim, se você fizer em área total, você está prejudicando a área inteira. Mas se eu tenho uma reboleira de, sei lá, 1 hectare numa área de 200, eu vou lá com o drone, faço só ali, tenho fito só ali, perco um pouco só ali, né? Então, é uma coisa que ainda tem que ser aprendida, né? E tem o detalhe do volume de cauda, que é uma grande dúvida, e acho que precisa de um pouco mais de estudo e pesquisa para ver como é que a gente contorna isso. Porque os drones aí, na maioria das vezes, trabalham com pouca cauda, né? Pouco volume. E o amendoim tem muita folha, é rasteiro e ele precisa penetrar. Exatamente. Tem que trabalhar. Isso eu vi lá no Mato Grosso, o pessoal acostumado com a soja lá e com o milho, e quando vem o amendoim a 80, o pessoal, os técnicos falam, não, isso aí é pouco. Lá tá uma escola, hein? Tudo é uma escola, né? Nossa, tudo depende, né, Pedro? Principalmente o campo, né? A prática, o dia a dia ali, a vivência no campo, nas lavouras, é que traz esse conhecimento. Então, Juliane, tem uma coisa interessante, sabe? Cada ano é um ano. Às vezes o que você aprendeu nesse ano, ano que vem, não vai funcionar da mesma forma. Então, é preciso conhecer bem o que está acontecendo e Os princípios. Os princípios teóricos das coisas. É o que dá para a gente um norte de como
orientar o produtor e que o produtor também, aprendendo, ele vai se virando sozinho, para não repetir erros, né? Nós começamos lá no preparo do solo, estamos chegando na colheita, né? Ponto de maturação, esse tipo de coisa é outra coisa que você tem bastante experiência, trouxe aquela carta, né, dos Estados Unidos para cá. Sim. O que o produtor tem que prestar atenção aí? Olha, é assim, primeiro ponto de colheita, você tem um ganho de produtividade expressivo nos últimos 10 dias de ciclo. Então, você antecipar a colheita vai significar, às vezes, 10% a menos de produtividade. Então, esse é o primeiro ponto. Olha só, 10 dias. Porque o que se fala é o seguinte, nos últimos 7, 10 dias, se o amendoim estiver bem nutrido e as condições de clima forem boas, ele vai ganhar quase 1% ao dia de produtividade. Isso é pesquisa. É pesquisa, não é achismo. Não é achismo, é pesquisa. Então, é muito importante, né? Ganha produtividade, ganha renda, né? Então, isso pesa no bolso do cara depois, né? Claro. Mas para ele prolongar o ciclo, ele tem que ter sanidade. A cultura tem que estar sadia, não pode estar desfolhando. Porque daí ele é obrigado. Porque ele é obrigado a entrar antes. Foi o que a gente viu acontecer esse ano por conta de muita chuva, mas não só de muita chuva. Teve erro de manejo também, né? Porque eu vi lavoura, todas desfolharam depois daquela chuvarada, mas umas desfolharam muito mais do que outras. É manejo, né? É gestão de risco. É gestão de... Quando eu falo de gestão, as pessoas falam, gestão financeira. Não, gestão é tudo. Gestão é um conjunto de medidas de tudo. Gestão né? do manejo. Gestão operacional. Né? Exato. Então, isso aí fica claro. Mas aí entra no arranquio. Chegou na hora do arranquio. Perda invisível de colheita é um negócio que pode ser brutal. Você pode perder 20% da tua safra num arranquio mal feito. O que é arranquio mal feito? Perdeu a linha, o trator saiu, o equipamento saiu da linha 10 centímetros, ele vai cortar fora, ele vai largar planta no chão. Vai largar vagem no chão. Planejamento de novo. Profundidade de corte da faca. Se ele está cortando fundo demais, ele começa a mexer a planta dentro do solo antes dela sair de lá. E essa mexida arrebenta o pedúnculo e a vagem fica no chão. Aí ele traz terra demais para a esteira. O amendoim sai com a raiz muito suja, principalmente se tiver molhado, vai cair invertido lá atrás. Você já jogou uma peteca para cima. Por que ela cai com a almofadinha para baixo? Porque a almofada é mais pesada que as penas. Quando você tem a raiz do amendoim muito molhada, muito cheia de terra, a raiz passa a ser mais pesada do que a parte aérea que tem que ficar para baixo. Se a parte aérea desfolhou, perdeu mais peso ainda. Aí o amendoim, ao invés de inverter, embola. Perde-se mais em solo arenoso ou argiloso? Oi? Onde perde-se mais? Depende. Se o solo estiver duro, no caso do solo argiloso, você vai perder mais. Vai ficar para trás. Torrão. Mas, Juliana, depende de tanta coisa, de tanta condição. O produtor tem que saber regular e tem que ficar atento a detalhe. Detalhe. Profundidade, 2, 3 centímetros a mais de corte. Faca afiada. Você quer ver um negócio que dá perda absurda? É faca cega. A faca, ela tem que cortar a raiz do amendoim como se você estivesse passando uma gilete. Ele não pode arrebentar a raiz. Quando ele arrebenta a raiz, é porque a faca foi empurrando a raiz dentro do solo até a raiz não aguentar mais a pressão e romper. Já mexeu a planta. Esse operador tem que estar qualificado para observar isso, ficar atento. Então, aí, o que acontece? Você planta com piloto automático e arranca com piloto automático para o produtor olhar para trás. Ele tem que estar olhando a esteira, ele não tem que estar olhando para frente. Operador, né? O operador tem que estar olhando para trás. Ele tem que estar vendo o que está acontecendo.
E para ele não olhar para frente, ele precisa do GPS. Precisa do GPS, piloto automático, com sinal de boa qualidade, para sair no máximo 5 centímetros. Então, isso é fundamental. Um arrancador bem regulado é a metade do caminho andado. E aí vem a segunda parte. Você não deve abrir muito mais do que 2 ou 3 dias de arranquio na frente das colhedoras, porque aí você começa a ter perda de amendoim na secagem excessiva. Então, é uma operação muito sincronizada, muito difícil, exige ajuste da colhedora, às vezes 2, 3 vezes por dia, porque de manhã cedo está de um jeito, no meio do dia está de outro, no fim do dia está de outro. A máquina precisa ser ajustada. Exatamente. Não pode fechar uma regulagem de manhã e tocar o pau. E tem, Trabalhar o Por dia isso que inteiro o naquele produtor não sai muito, né? Ele tem que ficar Não pode, né? ele não pode. Não pode. E, É muito detalhe, e né? tem que ficar olhando lá atrás da máquina para ver se não está perdendo. Eu estava comentando com ele antes da gente gravar. Eu tive no Mato Grosso, desculpa, em Goiás. Não, foi no Pontal do Triângulo. Produtor com uma máquina colhendo muito bem, ele pilotando a máquina e os operadores dele jogando 40 sacos por hectare fora na colheita. Vagem caindo no chão, Coisa muito visível, né? Muito visível, simples de ver. visível, né? Então E, Nossa, dá até um esse desespero, é o né, problema. Viseu? Tem que parar e olhar lá. tem que parar e o operador dele tem que estar capacitado para isso. É obrigação do operador descer da máquina para E verificar. como é que estão as perdas. Então você precisa ter, assim, capacitação, comprometimento da tua equipe. Agora, eu reconheço, não é fácil hoje a gente ter uma mão de obra qualificada operando em campo. Realmente, Isso é um esse desafio. é um desafio grande. Enorme. É o problema da mão de obra. Enorme, enorme. Viseu, então hoje a gente entendeu um pouco disso, é um tema que a gente tem que trazer mais vezes, que é a questão da produtividade, né? Como que esse produtor pode fazer esse manejo, esse planejamento, para que ele possa, né, já tendo um custo de produção tão alto, para que ele possa enxergar essa produtividade a mais. Chegamos ao fim. Infelizmente, o tempo acabou. Pedro, foi uma lição aí dos pontos que o produtor tem que se atentar. Não é fácil, parece fácil. Então, cada vez mais, ele tem que plantar melhor para diminuir custo e manter uma produtividade que a gente sabe que o mercado lá fora tem outros países produzindo, aumentando em toda parte. O preço nem sempre vai ser bom, então ele tem que fazer o seu plantio, às vezes plantar menos, mas plantar melhor e cuidar melhor. Pedro, qual que seria aí a sua última mensagem para o produtor? Fique à vontade. Bom, primeiro, vocês são os guerreiros, né? O produtor de amendoim é um mistério da Exatamente. natureza, eu diria. Ainda bem, né? É. Eles são guerreiros. Então é uma coisa impressionante. Mas a mensagem que eu gostaria de deixar para eles é que, primeiro, façam o seu planejamento de longo prazo, né? A agricultura passa por fases boas e fases ruins. E a gente tem que aproveitar as fases boas para fazer caixa, Aprimorar o sistema. aprimorar o sistema, mas principalmente planejar como você vai usar aquela sobra que você conseguiu acumular nos anos bons, porque o ano ruim vai vir. A questão não é se vem um ano ruim, E quando? é quando ele vem, né? E às vezes ele vem 3 anos seguidos, ou de clima ou de preço, as duas coisas juntas. Então, aprimorem a gestão. Aprimorem a gestão operacional, aprendam a fazer um planejamento de longo prazo, né? Priorizando a segurança financeira da atividade. É preciso de conhecimento, é preciso de orientação. Existem inúmeros profissionais no mercado, né, que têm essa capacidade, que têm essa capacitação para passar isso.
porque senão, infelizmente, no ano ruim, a situação fica muito difícil. Então, eu acho que é a mensagem que eu gostaria de deixar. Não é uma mensagem de agronomia, de técnica, mas é gestão. É fundamental para a gente passar os períodos ruins. E é a gestão como um todo. É a gestão operacional, a gestão técnica e a gestão financeira. É por isso que a gente está aqui com o Amendoim e Prosa, para melhorar a vida do produtor, trazer os alertas e trazer também, né, conhecimento. Nós recebemos hoje o Pedro Faria, engenheiro agrônomo de 1981, formado lá na Exalc, extensionista por vocação, trouxe o conhecimento para a gente. Pedro, muito obrigado. Acho que aquilo que a gente tem de melhor na vida, né? Melhorar a vida de outras pessoas, de outros profissionais com o nosso conhecimento. Então, nós só temos que agradecer a sua presença. Sou eu que agradeço a oportunidade de ter vindo aqui conversar com vocês, com o meu doutor. Né? Quem diria, né? Quem diria. É isso aí. Foi muito bom. Muito obrigado. É isso. Assista os outros episódios, esse e os outros que estão nas redes sociais. Como é que ele procura nas redes sociais? Hashtag? Todos os streamings, tem hashtag também, Amendoim e Prosa, tem no Instagram, tá bem espalhadinho, tá no Spotify também. A gente está disseminando essas informações, especialmente para a cadeia do amendoim, para os nossos produtores, porque acho que onde tem informação gera conhecimento também, né, Viseu? É isso aí. É isso aí. Até a próxima. Abraço para todo mundo. Bate-papo bom igual amendoim. Como é, Viseu? Pode parar na Não primeira. dá para parar no primeiro. Muito obrigada.